Hoje a gente vai falar sobre morar pensando um pouco como exatamente as nossas casas impactam no nosso bem-estar. Essa vai ser a conversa de hoje com a Ana Salgado, que é especialista em medicina do estilo de vida, e mais pra frente a gente vai te explicar exatamente o que é isso. Bom, a gente organizou essas conversas em temporadas. E essa primeira temporada a gente tem duas empresas que apostaram no projeto com a gente, a Copa Energia e a VCA Filmes. Bom, vou te falar brevemente sobre elas. A Copa Energia é líder no mercado da América Latina e há mais de 70 anos entrega energia para a maioria das casas dos brasileiros, com a Copagaz e a Liquigás. E a VCA Filmes está com Casa de Valentina já tem algum tempo, assinando boa parte dos nossos conteúdos em vídeo. Então esse é mais um conteúdo que a gente está fazendo assim com muita dedicação para os canais do Casa de Valentina. Bom, agradecimentos feitos, vamos à conversa com a Ana Salgado. Esse é o Em Casa, o videocast do Casa de Valentina. A Ana Salgado é gaúcha, radicada aqui em São Paulo, onde vive há mais de 25 anos. Ela é formada em Direito, atuou na área por muitos anos, até quando optou se dedicar à maternidade. A Ana é mãe do João e da Sofia. Meses após tomar essa decisão, em 2019, a Ana foi surpreendida com o diagnóstico de leucemia do filho, o que provocou uma mudança não apenas na sua vida, mas também na sua carreira. Depois eu quero que você conte um pouco sobre isso. A partir de então, a Ana especializou-se em medicina de estilo de vida e coaching de saúde e bem-estar, e bases da saúde integrativa no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Complementando essa formação, ela também buscou se capacitar em Hatha Yoga pelo Instituto de Ensino e Pesquisas sobre Yoga. A Ana se dedica a ajudar as pessoas a serem mais saudáveis por meio da criação de hábitos e a promoção de mudanças sustentáveis, prevenindo assim doenças e construindo uma vida mais equilibrada. Ai, obrigada, Lucila. Além disso, ela ainda é voluntária do Departamento de Oncologia Pediátrica do Hospital Albert Einstein. Isso aí. Obrigada por ter me chamado. Muita honra estar aqui contigo. Eu estou muito feliz. E você sabe que eu acho que vai ser importante essa conversa, porque daí a gente traz um pouco da questão de estilo de vida e bem-estar para um espaço em que a gente fica boa parte da nossa vida, né? Sim. Do nosso tempo. Sim. Quando você passou por toda essa situação com teu filho, você teve que viver um tempo num lugar descolado do teu ambiente normal, né? Sim. Então, no hospital, enfim. E daí eu queria que você contasse um pouco dessa experiência. E a pergunta é a seguinte: quando a gente passa por essa questão, ou de tratamento, que a gente precisa estar no hospital, ou que a gente precisa montar um home care em casa, como que seria essas situações que a gente precisa desconfigurar a casa, né? Por um momento temporário. Como que a gente pode transformar essa situação no menos desagradável possível, né? Então, como que a gente promove o bem-estar em espaços que têm essa questão, né? Essa questão, bom, o João foram 3 anos de tratamento, né? Com a leucemia é um tratamento bem longo. Os primeiros 9 meses são mais difíceis, a gente praticamente vive dentro do hospital. O que a gente fez para tornar aquele ambiente, né, que é um ambiente árido, né? Bem inóspito do hospital, com um pouco mais cara de casa. Acho que é importante a gente trazer um pouco elementos de aconchego. O que eu fiz naquele momento? Eu levei para o hospital, quando a gente ia ficar mais tempo internado, eu levava uns aromatizadores de ambiente. Eu levava óleos essenciais, eu pesquisei um pouco, então eu tentava levar óleos que minimizassem o enjoo, que ajudassem ele a dormir melhor, que dessem um pouco mais de calma e tranquilidade para aquilo. E aqueles aromatizadores que têm a luz, sabe? Então eu usava um pouco da cromoterapia, né? O azul para dar um pouco de paz, o verde da cura. E eu levava também uma amiga querida, me deu um anjinho. O anjinho estava sempre lá com a gente, né? Eram símbolos. O João levava o PlayStation, né? Que transformava aquilo no quarto dele.
E eu acho que é isso, é trazer para dentro do ambiente hospitalar um pouco da tua casa, né? Um pouco daquele aconchego da casa da gente. Então foi isso que eu fiz. Já na nossa casa, a gente também teve que ficar, a imunidade dele muito comprometida, então nós tivemos que ficar muito dentro de casa. Aproveitar aquele espaço, porque a gente tinha que ficar dentro de casa. E tem outra coisa muito significativa, que quando acabou o tratamento, a primeira coisa que o João quis foi reformar o quarto dele. E assim, mudamos completamente o quarto dele. E eu acho que isso ajudou ele a... Uma nova etapa. Então, foi tudo isso. Mas eu acho que o principal é trazer aconchego para dentro de casa, né? Às vezes, eu tenho lá no Einstein, eu convivo com muita gente, e muitas têm que fazer esse espaço de home care dentro de casa. Aqui entre nós, o que traz conforto? Uma luz amarela, né? Uma luz natural, um verde. Acho que tentar manter um mínimo de normalidade dentro dessa nova rotina é essencial. E talvez tirar... assim, eu, pelo menos, quando eu penso num ambiente hospitalar, me traz a sensação de uma coisa meio hostil, de uma limpeza absoluta. E a gente se sente até meio deslocado ali, né? Muito, muito. É tudo muito ascético demais, né? Tudo muito limpo, muito... Até o aroma, né? Eu sou muito ligada em cheiros. Então, o próprio aroma do hospital, né? Aquele cheiro de limpeza, às vezes é agressivo. E me fala uma coisa, o que é, para você, um espaço de bem-estar? Como é que ele é? Bom, eu acredito muito que a casa é a extensão da gente, né? E reflete muito o que está dentro, né, de nós, esse ambiente. Eu não sei você, mas eu, quando estou num espaço bagunçado, eu não consigo nem começar a fazer nada. Né? Já tem até estudos sobre isso. Às vezes eu preciso, se eu estou muito enlouquecida, às vezes eu preciso arrumar um armário. Né? É como se isso... Depois eu até queria que você me falasse sobre isso, porque eu tive um final de semana meio tumultuado, e a primeira coisa, quando eu cheguei em casa, eu falei assim, eu vou arrumar a minha farmacinha. Assim, qual era a necessidade? Mas é como se aquilo limpasse a mente junto, né? Sim, a gente, organizando o espaço externo, a gente acaba se organizando internamente. Muitas vezes eu vou começar um atendimento, e se a minha mesa não está organizada, eu preciso primeiro organizar aquela mesa para depois eu conseguir fazer um atendimento, porque senão eu não consigo pensar. É um de fora para dentro, assim, né? O estético, né? A organização, as formas harmônicas, cores, eu acho que tudo isso comunica e traz esse bem-estar, né? Eu acho que no momento que a gente organiza a casa, traz esses elementos de harmonia mesmo, a gente está limpando a nossa mente, né? E é uma forma de trazer bem-estar, né? Porque a gente está cuidando da gente. Agora me ocorreu uma coisa. Essa organização visual significa que a gente talvez tenha uma propensão a ser mais feliz em ambientes minimalistas ou não? É possível ser maximalista? Acho ótima essa pergunta, porque eu não me considero minimalista, bem pelo contrário. Às vezes até um ambiente muito vazio me traz uma sensação de impessoalidade. Eu gosto de ter uma vela cheirosa, eu tenho muitos objetos que eram da minha mãe, da minha avó, ter memória, sabe? Então, assim, o minimalista, não sei se para mim está mais na presença do que na ausência. Então, eu gosto de objetos, eu gosto de cores, eu gosto de texturas. Então, eu não acredito muito nessa coisa nessa regra. Né? Eu acho que o simples é bacana, desde que seja diferente do complicado, né? Acho que simplificar a vida é diferente de tirar tudo. Isso é bom se falar. Porque você sabe que eu lembro que na pandemia eu fiz uma série de casas minimalistas. Porque eu acho que na pandemia
muitas coisas passaram a incomodar, porque a gente começou a viver intensamente nas casas. E por um momento eu achei que talvez o que estivesse me incomodando fosse a quantidade. Então, aquele assunto sobre minimalismo começou a me interessar muito. E eram pessoas interessantíssimas, mas eu falava, gente, por mais que eu admire, eu não vou conseguir, não faz parte de mim, né? E que ótimo que funcione para elas, mas não funciona, né? Para mim, para ti, não funciona. A gente gosta de ter coisas na volta que nos comuniquem alguma coisa, né? Não necessariamente a gente precisa entulhar a casa de objetos, mas ter coisas significativas, né? Que são essenciais para a gente. E você fala bastante da importância do bem-estar visual. Super. E bem ou mal, a gente continua no mesmo tema, que é morar, né? O que nos cerca. E daí eu queria entender aqui qual é a relação que você entende entre belo e bem-estar? Eu acredito muito que o belo transmite, e o que é belo para mim e para ti, talvez não seja belo para o outro, mas o que é belo para cada um transmite harmonia, transmite tranquilidade, transmite paz, né? Imagens harmônicas, né? Cores tranquilas. É um autocuidado que a gente está fazendo com a gente, né? E trazendo o belo para dentro. E não precisa ser luxuoso. Né? Isso eu acho maravilhoso você falar. Não precisa ser luxuoso. Precisa ser agradável ao olhar, né? Então, ter esse espaço lá no meu Instagram, assim como tu tem dentro da tua casa, no teu trabalho, é uma forma de autocuidado e de cuidar do outro. Porque passa tanta coisa, né? No nosso campo visual, tanta coisa. É uma disputa por milésimos de segundos, Sim, né? Sim, e eu quis transformar aquilo num oásis, né? De paz, de tranquilidade, às vezes tem som, né? E para trazer essa questão da harmonia mesmo, que eu acho que o belo transmite. Agora, isso me traz um outro pensamento agora que você está falando. É possível a gente viver num ambiente com cores primárias e ter um bem-estar tranquilo? Eu não conseguiria. Eu estou te perguntando isso porque eu também não conseguiria, mas eu não sei se todo mundo tem essa clareza do impacto da cor na nossa vida, no nosso dia a dia. Não, eu acho que as pessoas não têm essa consciência, mas a psicologia das cores explica muita coisa, né? Ter uma parede vermelha, talvez não te traga muita tranquilidade. Acredito muito que as cores transmitem emoções, né? Aquilo nos desperta alguma coisa. Eu estou te perguntando isso porque uma coisa que eu percebo muito nas casas é que existe uma vontade quase frenética de estar na moda. Então a casa, muito mais reflexo de uma moda temporária ou de uma... eu acho que a palavra é essa mesmo, de uma modinha, né? Porque hoje as pessoas fazem a distinção da moda e da modinha. Sim, o fast fashion. Então estar com uma casa da modinha sem pensar na casa como... eu acho que assim, até essa palavra foi meio usada em demasia, mas como templo mesmo, aquele teu espaço, um espaço sagrado, né? Um refúgio, né? Um refúgio, exato. Um refúgio. Acredito demais nisso, que a gente precisa de um refúgio de bem-estar dentro da nossa casa. Às vezes, arrumar uma poltrona, um sofá onde a gente possa ficar ali, descansando, lendo um livro, em paz. A casa precisa ser isso, precisa ser o nosso refúgio. E por isso, formas harmônicas, cores suaves, tudo isso comunica e nos tranquiliza. Então, entrar numa casa, a casa precisa ter alma. Talvez, de novo, o minimalismo aí não comunique tanto comigo. Inclusive, hoje já está se questionando muito isso, né? Das casas tão minimalistas, tão sem cor, tão sem vida.
A casa para mim precisa ter alma, precisa ter vida, precisa transmitir alguma coisa. Eu andei vendo algumas colocações o Carvalhano, inclusive, fala que ele era bombardeado por muita informação. E ele acabou limpando a casa dele, deixando a casa dele muito branca. E, ao mesmo tempo, eu também li que as pessoas, por conta da moda, acabam indo para essa questão do minimalismo sem ser uma coisa que comunica com elas. Só porque está na moda. Só porque está na moda. E isso não tem como tu ser autêntico seguindo uma moda que não tem a ver com você. Então, de novo, a casa precisa ser um reflexo do que tu tem dentro. Ela precisa ser esse... E daí daí é uma coisa, essa conversa é interminável, né? Porque a questão é, a gente sabe o que tem dentro? Tem gente que não tem nem ideia. Pois é, daí vai pro autoconhecimento, né? Eu acho que isso é super importante. É um ciclo, né? A gente precisa se conhecer para saber o que a gente precisa. Né? De novo, como que a gente vai colocar coisas para dentro da gente se a gente nem sabe do que a gente precisa? Então, autoconhecimento é essencial para qualquer coisa. Para a gente montar a própria casa, para a gente saber do que a gente gosta. Como a gente vai saber do que a gente gosta, a gente não está nem sabendo o que tem dentro da gente. No teu trabalho, eu imagino que ele é muito sumissura, né? Então, super. Totalmente. Mas existem alguns pilares relacionados a bem-estar que todo mundo que busca isso tem que cumprir? Dentro da medicina do estilo de vida, existem pilares que são alimentação, atividade física, sono. Isso passa por hábitos, né? E comportamentos. Sim. Não é tem que cumprir, mas seria bom, seria ideal que a gente olhasse para isso. Né? O que eu vejo, o que eu observo, que é mais difícil. E eu acho que até falando, né, sobre hábitos, às vezes é muito difícil tu adquirir novos hábitos, bons hábitos. Tudo que é novo gera uma resistência. A gente tem um pouco de dificuldade em assimilar coisas novas, né, e mudar. Então, qualquer mudança de comportamento exige um comprometimento. E é difícil adquirir os novos hábitos. Então, o que a gente precisa fazer para que eles aconteçam? Persistência. Pequenas mudanças. Eu sou muito a favor das pequenas mudanças, dos pequenos passos. Você quer ir na academia, o que você faz? Coloca a roupa já no dia anterior lá, separadinha. Você vai para a academia depois do trabalho, deixa o tênis já dentro do carro. Né? Facilita com que esses hábitos aconteçam. Né? Quer mudar de dieta? Planeja. Planejamento em dieta é a melhor coisa. Prepara antes, compra as coisas com antecedência, esteja preparado para aquilo. E, ao mesmo tempo, os maus hábitos. Como tu deixa um mau hábito? É dificílimo deixar um mau hábito. Quer parar de comer besteira? Não compra, deixa no outro andar, deixa na prateleira de cima. Dificulta com que aquele hábito se repita. Né? Quer parar de fumar? Não posso mais fumar mais dentro da minha casa. Então, eu vou fumar na rua, vou fumar na sacada. Tenta dificultar ao máximo que aquele hábito se perpetue. Eu tive uma paciente, né, na AVA. A AVA é uma clínica de saúde feminina em que a gente tem esse olhar 360. Tá? Então, a gente quer olhar essa mulher em todas as versões dela. E a gente tem uma equipe multidisciplinar para atender essas mulheres, 40 a mais, nessa fase de perimenopausa, menopausa e pós-menopausa. Então, lá dentro da AVA, eu tive uma paciente que chegou com uma queixa e, no fim, eu identifiquei que ela estava super sobrecarregada. Né?
uma mãe de 3 filhos, recém-divorciada, numa exaustão mental. O que eu propus para ela? Meditação, que é outra coisa que, junto com a alimentação e a atividade física, é uma coisa que as pessoas almejam e têm muita dificuldade de implementar. E a gente achou uma brecha lá na rotina dela, onde ela tinha um pouco mais de paz, que era o momento que ela ia tomar banho. Então, o que eu propus? Senta no chão do banheiro e fica 1 minuto em silêncio antes do teu banho. E ela conseguiu fazer isso, e ela foi aumentando o tempo, até que ela conseguiu colocar isso dentro da rotina dela, e ela ficou muito, muito, muito feliz, muito orgulhosa, muito realizada, por ter conseguido fazer alguma coisa que ela achava que era impossível. Isso também é uma técnica de empilhamento de hábito, que eu lendo Hábitos Atômicos, eu achei sensacional. E essa que é tu conseguir colocar um hábito novo em cima de um hábito que tu já tem pré-estabelecido. Exatamente. Então, são técnicas, né, que a gente usa muito nessa área do Wellness Coach, que são ferramentas que a gente ajuda a pessoa a trazer o que já está dentro dela para o dia a dia. Esse caso especificamente que você contou, eu acho que é uma situação muito comum. E tem uma demanda, por mais presente que, pensando aí numa família com a presença de um pai, filhos, uma gestão de uma casa, assim, acaba recaindo muito sobre a mulher. Super. Muito. E essa gestão do lar é muito pesada. E você repara, você percebe no teu dia a dia, dos atendimentos, que isso é estressante? Essa casa, ela pode ser um motivo a menos de estresse? Recai sobre a gente, né? Nós, mulheres, historicamente, culturalmente, ficamos com essas tarefas da casa muito mais do que os homens. Né? E o meu público é predominantemente mulheres. Então, trazer essa questão é super importante, porque, sim, sobrecarrega demais e, às vezes, elas nem vêm. Então, às vezes... A gente nem percebe, Nem né? percebe. Então, trazer isso para um atendimento onde a gente está lidando com exaustão, né, com sobrecarga, com estresse. Muitas vêm com um estresse crônico. E às vezes a gente nem olha. A gente olha para o trabalho, ou, né, olha para muita coisa que está em volta e não olha ali para a casa da gente. E a casa, ao mesmo tempo que pode ser esse refúgio, também pode ser um gatilho de estresse. Então, acho que vale a pena a gente falar, sim, sobre isso. Porque a gente pode otimizar processos, delegar tarefas, tornar a casa da gente um refúgio, né, de novo, um lugar de descanso, de paz, onde a gente consiga ter rituais de autocuidado, né, e não só pensar na próxima tarefa que a gente tem. Tempo é luxo. Eu acho que essa visão está mudando. E eu acredito muito que se tem um luxo na vida é ter tempo. Tempo para se cuidar, né? Tempo para ir fazer uma atividade física, tempo para cuidar da tua alimentação, de preparar uma refeição com calma, com presença. Você comentou que a atividade física não é um tem que, mas seria muito bom ser. Bom, e você se formou em Hatha Yoga, né? Sim. Como que isso impactou na tua vida? E qual o papel dela no processo de coaching? Bom, a Hatha Yoga entrou na minha vida justamente no momento que o João estava doente. Porque eu não tinha mais rotina, né? A gente nunca sabia quando a gente ia estar no hospital, quando a gente ia estar em casa, quando ele ia estar bem, quando ele ia estar mal. Então, todas as minhas rotinas acabaram. E aí eu tinha uma amiga que estava se formando em Hatha Yoga e que se propôs a me dar aula no momento que eu tivesse disponibilidade. E essa mesma amiga depois me incentivou a fazer o curso de capacitação em Hatha Yoga, onde eu me tornei professora.
E até hoje eu pratico com ela 2 vezes por semana, online, eu na minha casa, ela na dela, e eu pratico com ela a yoga. Mas a yoga, ela está presente na minha vida todos os dias, em todos os momentos. Porque a yoga é muito mais do que uma prática ali no tapetinho. Física, né? Então eu levo ela para fora do tapetinho comigo, seja quando meus filhos estão muito ansiosos ou estressados com alguma prova que eu oriento eles a parar, respirar, seja com as minhas pacientes para fazer essa reconexão de corpo e alma. E comigo, eu uso ela todo dia. Bom, queria saber algumas dicas práticas. Já vou pegar aqui umas, umas sugestões. Para quem está vendo ou ouvindo, né, essa nossa conversa, para começar a se preparar para um futuro com mais bem-estar. Crie rituais. Eu vou ser repetitiva, mas... Não, a gente tem que bater na tecla. A gente precisa bater nessa tecla. Crie rituais dentro da sua casa. De presença, de autocuidado, de bem-estar. Prepara uma refeição com presença. Acende uma vela com um aroma que te agrade. Toma um banho gostoso. Faça com que a sua casa seja esse espaço de autocuidado. Que não tem que ser. Não tem que ser produtivo, que a gente vive num... Tem que produzir, tem que performar, tem que produzir. Exatamente. Então, se eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer um molho de tomate, porque eu vou deixar congelado, porque daí semana que vem eu vou usar. Quer dizer, não. Não. Faz uma refeição gostosa para você. Faz um banho gostoso para você. No chuveiro, passa um esfoliante, né? Qualquer coisa. Mas aquele momento prazeroso para você, sem dever nada a ninguém. Faz aquilo para ti, por ti. É muito importante que a casa tenha esse espaço, né? De descanso. Lê um livro. A gente não consegue mais ler. Né? Então tem aquela poltrona gostosa onde a gente consegue sentar um pouco, ler um livro, em paz, sem ter que produzir nada. Né? O simples gosto de ler um livro de literatura, né? Também tem essa. Tem que ler o livro para o trabalho. Não. Né? Então, ter essas pausas, esses pequenos momentos para ti. Autocuidado. 2, sono. Invista nisso. Crie rituais de higiene do sono. Se não consegue dormir bem, vai atrás disso, procura algum profissional. O que é a higiene do sono? O que é a higiene do sono? Tela, né? Tentar desconectar. Quanto tempo antes? De preferência 1 hora antes. Tá. Às vezes tomar um banho gostoso, quente, relaxante. Ir para a cama, usar a tua cama para dormir, não para trabalhar. Isso é super importante, né? Eu tinha um professor que falava, cama é sexo e dormir, só. Ponto. Só. Muito bom, né? Não, e se você inclui trabalho, alguma das outras coisas vai ter que ficar sair. de fora, exatamente. Só cabem duas coisas. Só cabem 2 coisas. Tá se comprovando cada vez mais que a gente precisa dormir, né? E vai ao encontro do que a gente estava falando da produção. Gente, sim, a gente precisa produzir, mas não é o tempo todo. Também tinha essa glamorização. Eu não durmo. Imagina. Não é mais desse jeito. Né? Caiu por terra essa teoria. A gente precisa dormir. Movimente-se. Todos os dias, qualquer coisa. Prioriza um corpo forte a um corpo magro. Teu eu do futuro vai te agradecer. A gente precisa ser forte, porque a gente vai ficar cada vez mais velho e a gente precisa cuidar dessa velhice, porque a gente precisa ser funcional. Porque o que adianta? E cada vez mais se fala, não mais em expectativa de vida, né? Mas nessa qualidade em que a gente vai viver. E a musculação, né? O desenvolvimento do músculo, seja a musculação. Eu falo muito da musculação porque é o padrão ouro. Mas tem outras coisas que podem ser feitas, né? Um pilates, enfim, várias coisas. Mas ter um corpo que te leve nessa velhice é super importante.
E eu vejo muito isso nos atendimentos. Quando a gente vai cavocando, o que todo mundo quer no final das contas é ter essa velhice funcional. Seja para levar neto para viajar, seja para botar a própria mala em cima do avião. E é isso, a gente quer tá funcional, né, na nossa velhice. Você falando isso e pensando aí no universo da casa, tem uma marca de equipamentos de ginástica que eles estão colocando um esforço enorme para trazer esses equipamentos assinados por grandes designers, enfim, mas para dentro da casa, para que aquilo esteja na sala de estar. Acho sensacional. Né? Porque aos poucos a gente vai entendendo que isso vai fazer parte da rotina. Vai ter que, E uma né? coisa que antes era feia, tem que... Tá tudo certo, eu te entendo, a gente faz ginástica e tá no meio da sala e não tem problema, né? Não, isso vai acabar sendo até status. Né? Eu me exercito, motivo de orgulho. Exato. Né? Ter aquele objeto ali dentro. A outra coisa que eu acho fundamental é cuidar do que a gente põe para dentro. Relacionamentos, tela, comida. Cuide do que você está colocando para dentro. E, por fim, cuide da casa da sua alma. Né? A gente precisa cuidar desse corpinho que nos leva por aí, né? que abriga tanta coisa. A gente cuida dos outros, a gente cuida da casa, a gente precisa cuidar da gente. A gente, às vezes, deixa a gente lá como quinta prioridade. E a gente precisa ser a nossa prioridade. A gente precisa cuidar dessa nossa casinha, né? A casa da nossa alma. Mas assim, a gente conversou, o bem-estar, ele permeia todas as decisões cotidianas, né? Tudo. Assim, eu tô pensando aqui, assim, como que eu vou montar a minha lista de supermercado, ou que horas eu vou dormir, e quando eu tomar banho, quanto tempo eu vou ficar só sentindo a água. Quer dizer, e sendo sustentável. Sendo sustentável, é verdade, é verdade. Quer dizer, são decisões, as micro e grandes decisões do dia a dia. Tudo. E o bem-estar, ele permeia realmente, né, o nosso viver e ele impacta na nossa saúde. Então é muito importante a gente olhar para isso. Porque às vezes a gente acha que é inerente a tudo, mas a gente precisa tomar certos cuidados e gastar um tempo olhando para isso. Assim, eu queria, inclusive, partir aí para o encerramento da nossa conversa, infelizmente, porque eu estou cheia de questões, mas quando a gente fala em bem-estar, eu queria que você falasse um pouco que não é algo que ele está meio etéreo, é uma coisa que está me deixando feliz. Ele é prático, ele está ligado a doenças reconhecidas em exames. Sim. Me fala um pouco disso. Bom, primeiro que eu não acredito em grandes transformações. Uhum. Então, o bem-estar está ali, em pequenas coisas. E se não está te fazendo bem, muda aos poucos. Pequenos passos. A gente não consegue implementar grandes mudanças de uma vez só e permanecer nelas. Então, vai aos poucos. E se cuide, seja gentil. Acho que é importantíssimo a gente ter esse cuidado com a gente como a gente tem com o outro. Às vezes a gente fala com a gente como a gente não falaria com ninguém. Não falaria com uma amiga, não falaria com um filho. E a gente é muito cruel com a gente. Então, ter essa gentileza, essa autocompaixão. Tratar a gente bem, com carinho. E o bem-estar, ele passa por essa questão de saúde, porque no momento que a gente não está olhando para o que a gente está colocando para dentro de novo, né? A gente está vivendo num ambiente tóxico, a gente está comendo comida que não faz bem, que não é saudável, a gente está sedentário. É lógico que isso vai impactar na sua saúde. Não tem como. Está cada vez mais comprovado, né? Hoje já se associa alimentação, atividade física com o surgimento de tumores, de câncer, né? O coração, nem se fale, né? Diabetes. Tem tantas doenças hoje que estão diretamente relacionadas a bem-estar.
a tu não olhar para o teu bem-estar, a tu viver no piloto automático, a normalizar coisas que não te fazem bem. Então, de novo, a saúde está diretamente relacionada, tanto que é coach de saúde e bem-estar. Né? A gente precisa investir nesse nosso bem-estar, seja na casa, ter uma casa agradável, uma casa onde tu te sinta em paz, onde não seja um gatilho de estresse, que seja um refúgio, a tua alimentação, a ter fazer uma atividade física, se movimentar de qualquer forma, a dormir bem. São muitas as formas que a gente tem de se autocuidar. E para se autocuidar, a gente precisa se autoconhecer. Então, a gente precisa investir tempo na gente. Precisa sair do piloto automático. Definitivamente. Investir em pequenas mudanças. Adorei. Adorei. Muito obrigada. Ai, eu que agradeço. Muito boa a nossa conversa. Adorei, obrigada. Olha, de novo. Que delícia de conversa com a Ana. Eu achei tão interessante ela trazer esse pensamento atrelando bem-estar às nossas casas. Até porque a gente foge um pouco dessa questão somente estética quando a gente pensa em arquitetura e interiores. Então, pensar numa casa e se exercitar para que ela também seja fonte de prazer e bem-estar, eu acho que é uma coisa que cada vez mais a gente tem que olhar com atenção, cuidado e intenção. Uma coisa que ela fala na conversa. Bom, quero agradecer novamente a Copa Energia e a VCA Filmes, que estão tornando essas conversas uma possibilidade aqui. Então, sabe que eu, inclusive, anotei outras conversas que vão derivar dessa que a gente teve hoje.